Fala, meus irmãos, boa noite. Portugal, 20 de julho, 8h04 da noite. Uma puta sacanagem que estão fazendo. O regulamento não mudou. O nosso regulamento para promoção não mudou. Não fala ali em oportunidade para você sair primeiro com cais quando eles quiserem. Pelo contrário, 20 anos tem que ser promovido a primeiro. O regulamento não mudou. Tanto não mudou que eles não cumpriram aquela porcaria daquela lei lá para você sair primeiro sem cais. Porque no R200 fala que você tem que ter cais. Então, para você sair primeiro, tem que ter cais. Então, tem que abrir, tem que ter responsabilidade, tem que acabar com essa parada de corporativismo. O secretário antigo não cumpriu, o atual não resolveu, a culpa é do atual também. Distribuam suas ações aí e chamem os dois no processo. Se fosse ao contrário, meu irmão, você está respondendo demais, você está sentado num conselho, sem chance nenhuma de defesa, entendeu? O pessoal te detonando aí. Então o que a gente fala? A gente quer os mesmos direitos. Então estamos em 2022. Eu tô vendo aí vários batalhões correndo para reformar o rancho. Agora, quem disse que a gente quer rancho? Quem disse? Vê, pergunta a um amigo teu aí quem disse. Só que também tem 6.400 colegas que saíram primeiro sargento. 6.400. Graças à prova que a gente derrubou. Cadê os 6.400 primeiros sargentos? Vão aceitar isso? Não vão recorrer ao judiciário, data retroativa, pagamento de atrasado. Eu estava conversando ontem com o Ferreira. A quantidade de horas que a gente trabalha a mais. Ninguém paga por isso. Vamos embora colocar no papel, meus irmãos. Meus irmãos, se a gente não invocar o nosso direito, eu até entendo às vezes que fala, pô, cara, pô, se virar isso aqui, Portugal, sabe como é que é? Vão me dar um bico, vão fazer não sei o que, vão não sei o que lá. Cara, a gente precisa estar junto, cara. A gente precisa mudar esse sistema aí. A gente precisa mudar essa parada toda que tá aí, cara. Bancada da bala Juquinha. Entendeu? Tem gente boa lá? Claro que tem, mas uma minoria. Tu conta em uma das mãos. Entendeu? Marcamos uma audiência pública pro dia 7, ficou boa pra caraca. Mostramos quem é quem, ninguém olhando pro relógio, apontando um relógio que tinha hora pra entregar, pra tratar de assunto. Vê se tem hora pra acabar. Vê se você tem que correr pra tratar do assunto excluído, reformado por cota. A escala da gente, prisão administrativa, a possibilidade dos veteranos escolherem a GRAM, o aumento do RAIS, o aumento do auxílio alimentação, tem hora para acabar, tem hora para correr. Então o deputado que estava com pressa, esses deputados que não estão marcando porcaria nenhuma, eles não têm que voltar. Eles têm que ser lembrados. Tem que ser lembrados que não fizeram porra nenhuma por você. Eu peço a todos os meus irmãos aí, ó, que publique aqui no grupo, diariamente aqui, aquilo que impactou diretamente na tua vida, financeiramente, entendeu? Que tenha conseguido diferente no seu Natas. Sabe por que o Natas dá certo? É porque somos todos nós tentando nos melhorar diariamente, entendeu? Pô, aprendi muito com vocês, aprendo muito com vocês diariamente. Agora aquele que se coloca que eu resolvo, eu vou fazer, eu consigo, pô, tá fora, irmão. Isso é aquela velha política de sempre. Todos nós criamos a expectativa dos melhores 4 anos da nossa vida. Foram. Como é que está sendo a nível de carreira? A nível de Brasília, que tinha uma reforma da Previdência, que tinha que mandar para cá. A nível de aqueles que poderiam estar aqui para fazer pela gente. 43 aí decidiram manter o veto do governador e arrebentar a vida do veterano. Os veteranos, por sua vez, lá atrás, se deixaram influenciar por meia dúzia. Quando a gente falou que teria que escolher adicional inatividade ou GRAM, caíram de pau em cima da gente. Não é hora de falar sobre isso, é tudo ou nada. Quando a gente falou para diminuir o desconto do veterano para 10,5, como foi para pensionista, que eu acho que eu quero mais é garantir uma vida boa para o veterano, porque a minha esperança é chegar no veterano. A minha esperança é não deixar uma viúva. A minha esperança é não ser expulso. Entendeu? Então a gente falou 10,5 do que exceder o teto para os veteranos. Não é hora de falar sobre isso. Uma meia dúzia aí falou. Vocês lembram disso? Teve gente falando que não precisava ir para a Alerj, porque não adiantava nada ir para lá, que os vetos seriam derrubados. Tá na internet, cara. Tá na internet, só todo mundo consultar aí, que vocês vão ver quem falou.
entendeu? E não foi derrubado nada. Falaram, é tudo carta marcada, deputados querem aparecer, blá, 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 blá. Como é que ficou? Veto mantido, detonou a vida do veterano. E naquele início lá atrás, em fevereiro, quando a gente escreveu, acho que foi o 5287, botando a Gretchen Lei, 10,5 pro veterano, entendeu? E a possibilidade de escolher, caíram de pau em cima da gente. Aí uma meia dúzia inventou-lhe uma mentira que o Natas só brigava pelo ativo. Quando falaram que o Natas só brigava pelo ativo, você voltando a fita lá atrás, quando a reforma da Previdência estava em Brasília, sendo construída, entendeu? E a gente falando que, pô, estava errado, que estava errado e que estava errado, entendeu? Em audiência pública tá gravado, eu falei, isso aqui tem que ser reescrito, isso aqui não representa a gente em nada. Tá no YouTube, tem data, dia e hora. Vocês podem olhar e falar, podem dar uma olhada lá. Falei, vocês eram para reescrever isso aqui, só o oficial participou. Quando eu falei que a GRAM impactava 4 mil e pouco para um coronel e 400 e pouco para um soldado, tá registrado lá. Por que foram inventar a GRAM? Pra que foram inventar a GRAM? Por que não botaram 192 de Gretchen, 192,5 de Gretchen para todo mundo e reposição inflacionária? Era carnaval fora de época. Mas voltando um pouco ao que eu falei, lá atrás na época da reforma da Previdência, os ativos estavam perdendo LE, triênio, posto acima, auxílio moradia, adicional inatividade, 35 anos de serviço na bunda da gente e não poderam computar todo o tempo de português que você trabalhou lá fora. E inúmeros colegas, graças a Deus, com os seus direitos garantidos, falaram pra gente, ainda bem que eu já fui embora. Pô, ficou ruim pra vocês. Eu estou mentindo quando eu tô falando isso? Naquele momento, todos os ativos estavam sendo violentados lá por Brasília, pelo Estado, por todos os lados. Quando veio esse papo de GRAM, todo mundo falou, vão ter até um ano para o veterano escolher. Todo mundo falou isso. Vai ter um ano. Foi quando o governador vetou e aconteceu esse merdelê todo. Entendeu? E, infelizmente, inúmeros veteranos se deixaram influenciar por aqueles que só buscam cargo político, por aqueles que querem infernizar o tempo todo, por aqueles que falam, eu resolvo, eu sou o artista principal desse circo montado aí. Entendeu? E, infelizmente, com muito sacrifício, inúmeros veteranos, inúmeros pensionistas foram caminhar, foram andar, entendeu? E aqueles que poderiam ter pedido paz naquele momento, negociação naquele momento, foram para ofensa. Foram para ofensa, esticaram demais a corda. E como é que ficou? Os veteranos estão vendo navio, porque aqueles agora que falaram foram embora e sumiram. E agora vem com um monte de papo furado. Sendo que na última reunião com o governador, quem estava presente pode falar. Eu pedi, governador, não faça isso com os veteranos, nem com as pensionistas. Ele falou que as pensionistas eu estou resolvendo já. Já viu o impacto, eu não sei de quantos milhões, acho que 500 milhões. E eu falei, o senhor na próxima reunião, chame todos os veteranos, coloque nessa mesa aqui e chamem todos para conversar com o senhor. A gente sempre aprendeu a negociar, só que a gente não quer mais perder. Negociar não significa perder. Negociar significa ficar bom para ambos os lados. E os veteranos têm que participar de uma reunião direto com o senhor. Não esse que está xingando o senhor. Não esses que foram fazer merda lá. Na hora que era para poder só falar a verdade. Entendeu? Só tentaram tirar proveito para se lançar novamente nesse mercado podre, imundo que é a política velha. Nunca se esqueçam, meus irmãos. Você pode ser o próximo excluído. Aí você vai imaginar que você ganhando no conselho, absolvido na justiça, você vai pra rua? Ah, agora eles estão sobrestando, deixando sobrestado o processo. Agora, nessa brincadeira, tem 2.000 colegas lutando para voltar. O colega tá tentando mostrar as nulidades do processo, os vícios do processo e não consegue ser ouvido. Vocês acompanharam aí reformados por cota com médicos não sabendo explicar o que aconteceu. Saibam, reformado por cota, ganhando 1.000 e pouco por mês. É muita luta, meus irmãos. Pais de filhos especiais suplicando, entendeu? Para adicionar, para o soldo ter uma pequena melhora ali para ajudar a custear, entendeu?
A compra da arma, que já era para estar acontecendo com desconto, e não acontece. É o colete pago maior e o cara tem que se desdobrar. Então, ou a gente se une e conversa com aqueles que estão no comando, como tem reunião do comandante para falar com a tropa, tem que ter a reunião da tropa para falar com o comandante. Comandante, dentro da legalidade, da disciplina e da estratégia, por que a gente não fala a mesma língua? Porque o senhor não transforma o seu batalhão em um exemplo a ser seguido para os demais, com escala digna para todo mundo trabalhando satisfeito, e não arrochando, e não a tropa com medo de perder a condição por causa disso e daquilo? Nós não somos obrigados a fazer manutenção em viatura. Nós não somos, comandante, a fazer isso. Nós ajudamos para garantir a ordem do dia a dia e a tranquilidade da população. Agora, outras coisas não. Tem que ter gestão e não ter jeitinho. Então, meus irmãos, é isso aí. Até meu zap voltar, vou ficar me manifestando por aqui, pedindo para os meus amigos compartilharem os áudios, fazer vídeo por aqui e tudo, porque eles não vão parar. Nós somos o nata das praças e vamos levar isso até o final. Se a polícia, o corpo de bombeiro e as outras secretarias funcionam para aqueles que estão lá em cima, tem que funcionar para aqueles que estão na ponta. E nunca mais permitir que criem Gretchen 192,5 para aquele que está sentado num cargo de comando que não tem essa de não merecer. Mas o da ponta merece tanto quanto aquele que está sentado. Entendeu? Fica a reflexão para todo mundo, meus irmãos. Vamos levar essa parada até o final. Não tenha medo de lutar pelos seus direitos. Não seja insubordinado. Não leve transtorno para sua administração, mas cobre seus direitos. Una-se ao seu par e sinta a dor do teu irmão quando ele estiver doendo. Sentindo dor ali. Resumo da ópera. Acredite no teu irmão. Acredite na força do coletivo. Acredite que juntos a gente pode transformar, sim, e a gente vai transformar essa política velha, a gente vai transformar essa polícia militar velha, em que um praça não pode pilotar porque vai ser chamado de piloto, porque não participa da comissão de promoção, só oficiais, o novo código de ética, só oficiais, aquele que vai te punir, que está construindo um documento. Que lindo! A nova reforma só composta por oficiais. Entendeu? Em 2022, erraram e não querem reconhecer, dando data retroativa, pagamento de atrasado. O colega que é bicado, entendeu? O colega que é bicado, não sei quantos quilômetros de casa, e você olha aquilo ali e você saiba que você vai ser o próximo. Porque quando você não se manifesta quando o teu irmão é machucado, irmão, você é o próximo a ser machucado. Você é o próximo a ser fisgado pelo sistema. Não pense você que você é o próximo a ser contemplado em ser um reformado por cota, um excluído, a deixar uma viúva, um pai de pessoas com necessidades especiais, um bicado, um cara sem escala, um cara trabalhando numa viatura precária, um cara trabalhando num policiamento precário, um cara numa polícia precária, entendeu? Retrô, que não houve praça, entendeu? Fica uma crítica construtiva para o nosso secretário. Enquanto ele não ouvir a maioria, ele vai continuar fazendo isso daí, ó. Reformar rancho e ninguém quer rancho. Entendeu? Por que não ouve todo mundo? A escala, por que não dá a escala 12 por 48 para todo mundo? Alguns serviços 24 por 72, ok. O expediente com uma folga ou duas, ok, que fique bom para todo mundo, porque nós doamos nossa vida diariamente. Então não tem moleza. Se você trabalha em qualquer escala boa, é um problema seu. Se na sua folga você vai trabalhar para botar mais dinheiro dentro de casa, é um problema seu. Entendeu? Ninguém tem que se meter nisso, porque nós doamos a vida diariamente. Só que nós vamos mostrar um primeiro mandato coletivo da segurança pública. Civil, penal, degase, PM, bombeiro, todo mundo junto, trabalhando junto. Entendeu? Sem ego, sem vaidade. É a esperança que a gente tem de mudar o cenário que está aí. Se você está satisfeito com o que está aí, continue com aqueles que você votou. Tu lembra de quem você votou? Lembra de todos eles? Quantas vezes ele te recebeu depois que você votou nele? E o que ele fez de concreto para mudar a tua vida até hoje? Não estou falando daquilo que ele te ajudou individualmente, não. Estou falando para o coletivo. O que foi que ele fez?